Maravilhosos. Tem Muito que ter uma legal. mulher, Eu né? vi a pergunta que você queria fazer aqui, que me passaram. Muito Pergunta legal. ela, deixa ela perguntar. Ela que vai perguntar, óbvio. Não, eu acho que hoje que todo mundo quer saber, né? É um pouco que os pequenos empreendedores vão receber nessa mudança toda. Porque, na verdade, né, ministro, os pequenos empreendedores são que dão o maior número de empregos nesse Brasil, né? 75% dos empregos no Brasil são pequena e média empresa. Então, eu que represento esses pequenos, também não tenho procuração para representar, mas eu sempre me sinto assim representando. O que você acha? O que o senhor acha que a gente podia fazer para melhorar um pouco para esses pequenos empreendedores? Acesso a crédito? Bom, nós estamos trabalhando em todas as dimensões. Né? Durante a pandemia, por exemplo, o que nós fizemos? Diferimos impostos, não precisa pagar, está todo mundo fechando a empresa com dificuldade, então difere os impostos, empurra para frente. Vamos antecipar os pagamentos que a gente possa fazer, eu esteja devendo. Vamos abrir as linhas de crédito, Pronamp, PEAC, Maquininhas. Como eu disse, pela primeira vez, 48% do crédito foi para pequena e média empresa. Isso nunca tinha acontecido. Você chegava no BNDES ou na Caixa Econômica, tinha um campeão nacional que tinha recebido 10 bilhões. Aí ele vinha renovar a conta. A gente dizia, olha, não, você já é grande, crescidinho, vai se financiar em mercado. E pegávamos 5 bilhões, devolvíamos para o Tesouro, despedalando os bancos públicos, desfazendo os erros do passado, e aí pegávamos esses 5 bilhões e os outros 5 entregávamos para a pequena e média empresa. Então você ajudava 100 mil, 200 mil, 300 mil pequenas e médias empresas, em vez de um campeão nacional. Então nós realmente inauguramos o sistema de democratização do acesso ao crédito. Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil, todo mundo entrou na democratização do acesso ao crédito. Logo depois que a pandemia, começamos a vencer a pandemia, criamos um programa também de perdão das dívidas com o governo federal. Se você passou 6 meses fechados, 50% de desconto. Se você passou o ano todo fechado, 100% de desconto. Se você passou 3 meses fechado, 25% de desconto. Então, nós demos descontos proporcionais à queda do faturamento, exatamente em atenção ao problema da crise. Criamos também para as empresas que tinham caído a lei de falências, para ajudar as empresas a se recuperarem. Então, o que a gente está fazendo, e podia fazer de melhor, é justamente essa injeção de recursos para os mais frágeis, que foram os tais 700 bilhões. Isso aí começou a movimentar a economia devagar novamente. E aí começa o pequeno negócio a funcionar. Teve a padaria da Pronamp, esquina. né? Teve o BEM. O BEM também foi um programa Explica importante. o que é o BEM, Pronamp, é interessante. O BEM é muito importante porque é o seguinte, nós fizemos o auxílio emergencial e o benefício emergencial. O auxílio emergencial era exatamente o seguinte, 68 milhões de brasileiros em casa, sem poder sair, esperando vacina, tudo isso, nós demos esses R$600 para cada um, para que pudessem sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, as empresas começaram a demitir em massa. Nos primeiros 60 dias da crise, 1.100.000 brasileiros com carteira assinada foram demitidos. 1.100.000 em 60 dias. Ora, nós imediatamente criamos o BEM, benefício emergencial. Se você está pensando em demitir alguém, liga para nós. Em vez de você fechar o seu restaurante, porque as pessoas não estão indo ao restaurante, em vez de trabalhar 8 horas, jornada de trabalho de 8 horas, trabalha 2 horas antes do almoço, faz a refeição, entrega ali na vizinhança, vende. 2 horas antes do jantar, prepara a refeição, vende na vizinhança. Então, em vez de fechar a sua empresa e demitir todo mundo, reduz de 8 horas para 4 horas a jornada de trabalho e nós pagamos a outra metade do salário. Resultado, 11 milhões de CPFs preservados. 11 milhões era 1/3 da população do mercado de trabalho privado que tem carteira assinada. Porque são 106 milhões de brasileiros, 146 funcionalismo público. Aí sobravam 60 milhões. 20 milhões recebiam assistência social, sobraram 40. Desses 40 milhões, você tinha, na verdade, 46 milhões tinham carteira, 106 milhões de brasileiros. 46 milhões com carteira assinada. 20 milhões de assistência social, 40 milhões invisíveis. 46 milhões de carteira assinada. Dos 46, 13 milhões de funcionalismo público.
Sobravam 33 com carteira assinada no mercado de trabalho. Desses 33, 1/3 podia ter sido demitido, esses 11 milhões de brasileiros que nós preservamos. Isso seria o caos. As pessoas na rua, sem comida, quebrando, assaltando as casas, apartamentos, derrubando, invadindo supermercado, um caos total. Então, por um lado, nós demos os recursos para as pessoas sobreviverem e, por outro lado, preservamos os empregos. E aí veio o Pronamp, aí sim um programa de crédito para pequena e média empresa, para ajudá-la também a se reerguer. Então foi muito difícil, Era duro ver as pessoas subirem cadáveres para fazer política, fazendo demagogia, em vez de ajudar o Brasil, sabotando o país. Dava um desespero na gente. Nós tentando, de um lado, comprando as vacinas, que era difícil, não era fácil na época também, porque eles ofereciam para o Brasil 300 mil, 400 mil. O Brasil precisava de 40 milhões, não era de 400 Para mil. começar, né? Então a negociação era difícil, foi uma negociação difícil. Agora, a deflação mais o Auxílio Brasil vai aumentar bastante a capacidade de compra do brasileiro, né? Sim, agora nós conseguimos esses 3 meses, talvez 4 de deflação. O auxílio entrou, então o povo todo de mais vulnerável está com poder de compra na mão. Maior. Por outro lado, os investimentos seguem fortes. O ano que vem já os juros baixam, porque esse ano nós estamos com o freio de mão puxado. O Brasil podia estar até crescendo um pouco mais, mas como nós estamos combatendo a inflação, a política monetária está forte, nós estamos crescendo até menos do que poderíamos crescer. O ano que vem você solta o freio de mão, o juro começa a descer e o crescimento vai se manter. Então, o juros projetado já vai cair. O juro projetado vai cair. E quanto tempo, PG, que o Brasil não tinha deflação em 3 meses, desde Pedro Álvares Cabral? Isso é a maior deflação. Não, mas com 3 meses seguidos nunca. 3 meses seguidos. É a primeira vez na história. É a maior deflação desde antes do real. Mesmo o real, nem o real teve 3 meses seguidos com a queda tão forte. Nunca houve. Então, nós realmente fizemos um trabalho muito difícil, mas o Brasil está em pé. Quando nós chegamos, o Brasil estava prostrado. Fizeram um trabalho maravilhoso com as mulheres também, né? Sancionou 79 leis só para as mulheres. Né? Sim, sim. Isso foi uma ajuda muito boa. Todos os públicos mais vulneráveis, primeiro os invisíveis, depois a transferência exatamente para as mulheres, 80% do Bolsa Família para famílias chefiadas por mulheres. Tem o homem e a mulher em casa. A gente cadastra a mulher como a chefe de família e dá os recursos. O presidente teve várias ministras mulheres. Então, isso, e fica com essa fama de que não mas gosta de mulheres. É por isso que eu quis falar. Olha, deixa eu só interromper um segundo. Nós temos aqui o empresário Meyer Nigri, o meu amigo, grande apoiador do presidente Bolsonaro. Senta aí, puxa uma cadeirinha para ele, um banquinho para ele. Tudo bem, Meyer? Tá aqui. Bem-vindo. E aí, tudo bem? Como é que você está? Tá bom, querido. O Meyer foi importantíssimo. Logo no início do nosso governo, ele deu uma ideia extraordinária. Conta a ideia que você deu para a Caixa Econômica Federal. Bom oi para todos aí. Uma das ideias, tivemos... Opa, o microfone mais perto aqui. Algumas ideias, né? Mas a principal assim, que a gente deu foi a criação de um modelo de financiamento da casa própria indexado pela IPCA. Porque a moeda que é usada no sistema financeiro da habitação é a TR. E a TR é um meio bicho sem pé, sem cabeça. E isso, como a TR estava zero e o juro muito alto, a primeira prestação ficava muito alta, dificultando muito o comprador a entrar no financiamento. E depois caía violentamente e ficava fácil. E todo mundo conhece a inflação, IPCA, inflação. Então a pessoa perde o medo. Fácil, TR é uma taxa muito alta, esquisita. Você fala assim, não, é IPCA mais tanto. Sua prestação é tanto. Ele deu essa ideia logo no início do governo. A Caixa Econômica com o Pedro ainda usou e a coisa andou. E o interessante foi que com a mudança do indexador, a taxa de juros então diminuiu e a primeira parcela caiu quase pela metade, fazendo com que milhões de famílias pudessem comprar, adquirir o mesmo imóvel. E como é que foi o desenvolvimento do setor desde então? Então, foi assim, a procura foi mais ou menos umas 20 vezes maior do que a Caixa imaginava, que eles falaram, vamos fazer um piloto, vamos testar, né? E deu uma procura violenta, foi bárbaro. Agora, é claro, com essa subida da inflação, o financiamento em IPCA ficou um pouquinho menos interessante.
Mas agora já a inflação caindo, voltando, ele volta a ser muito interessante. Ô, Muito Meyer, interessante. você foi um dos primeiros empresários que, lá na campanha de 2018, embarcaram já no início, antes do presidente ser eleito ainda. E aí fica uma curiosidade, porque nós estamos falando aqui, eu queria sair só um pouco do economês, tanto, porque muita gente que não, não entende quer nada. entender um pouco diferente as coisas. Eu estava falando aqui antes sobre essa impressionante mudança do presidente agora, né? E acho que foi uma coisa até... As pessoas, vocês ficam falando para ele mudar tal. O presidente tem uma personalidade, todos nós já percebemos isso, que se ele não acredita em alguma coisa, ele não faz. E ele acredita que ele tem que mudar um pouco a forma dele. Tá? Você percebeu mudanças interessantes no presidente, daquele presidente Jair Bolsonaro, antes de assumir, cascudo agora que ele ficou porque tomou pancada pra caramba 4 anos, esteve como presidente da República por 4 anos. Quer dizer, as pessoas vão evoluindo, né? Nós somos seres resilientes, né? E ao mesmo tempo que mudamos. Eu queria ouvir de você, ter essa curiosidade. O que você percebeu de diferença no presidente, que você conheceu lá atrás, para o de hoje, que vai ser eleito no próximo dia 30? Justo, é o seguinte, você falou uma coisa agora há pouco, que é exatamente o que eu sempre falei. Ele às vezes fala algumas coisas que não deveria. Fala às vezes, mas não faz. Essa é a diferença. A escolha dos ministros foi espetacular. Tudo que ele fez foi tudo bom. Às vezes, algumas atitudes, eu também, quando ele não usava máscara, por exemplo, também sou contra. Mas apesar que ele sempre apoiou, que a vacina, tudo, não quer tomar, não toma. Eu usei a máscara todo o tempo sim. e ele respeitou. Eu estava ali do lado de máscara. Então, o que eu vejo? Mas ele tinha que usar, que ele é o presidente da República, tem que dar exemplo. Nós temos que criticar o que ele fez errado também, mas faz parte, né? Por exemplo, eu me lembro uma das vezes que ele apareceu numa foto no jornal de moto sem usar capacete. Eu liguei para ele, presidente, assim não dá, não pode, tem que dar um exemplo e tal. Ele falou, amanhã vai ter uma motocicleta. Ele falou, bom, então aí ele saiu de capacete. Então, assim, ele escuta a gente. Eu quero contar só um pouquinho de como então foi quando eu comecei ele. Eu o conheci em fevereiro de 2016. São 3 anos antes da eleição. A história é tão interessante porque os meus filhos sempre me mostravam vídeos dele, que ele era um deputado do Rio, mostrando e falando, olha que esse deputado é legal, olha as coisas que ele fala, olha que bacana. E fala assim, olha que bacana, né, que esse deputado fala e tal, né, que legal. Isso lá atrás. Isso ele falava em 2015, meus filhos me mostravam. Eu, cara legal mesmo, gostei. Bom, aí um dia meu filho está na despedida de solteiro dele lá em Floripa, ele reconheceu o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Pegou, foi lá, se apresentou e ficaram amigos, os dois são surfistas, tal, começaram a surfar. Um dia meu filho fala, você não quer conhecer o pai dele? Eu quero. Aí convidei ele para vir em casa, foi em fevereiro de 2016. Convidei o Fábio Van Garten, que futuramente veio assumir até a SECOM, etc. E mais 3 amigos, só 2, 3 amigos, e ele veio em casa, eu adorei ele, adorei. Só que eu vi que de vez em quando falavam umas coisas que eu não gostava, comecei a me encontrar com ele cada 2 semanas, honestíssimo, tentei pagar despesas para ele de alguma viagem, alguma coisa, nunca aceitou 1 centavo. Aliás, até durante a campanha, quando eu fiz doação oficial, a TED voltou, ele não aceitou. Então, mas aí o que aconteceu? Eu falava para ele, mas não era presidente na época, mas meu amigo, Bolsonaro, para de falar essas coisas. E cada vez que ele falava algumas coisas, a intenção de voto dele só aumentava. E eu reclamava, isso aumentava. Depois de uns 2 anos, eu falei, sabe uma coisa? Melhor você continuar falando tudo isso que você está falando, porque está dando certo. As pessoas gostam da verdade, né? Ele é muito verdadeiro, isso transparece, é muito legal. Uma coisa que eu acho muito incrível nele é como ele apoia os ministros. Eu vejo que ele sempre, quando conta alguma coisa, ele fala, você viu o Guedes, o que ele fez, que legal? Você viu que o... Quando aparece alguma coisa muito bonita que é feita, ele mostra quem fez, né? Diferente dos outros presidentes. Ele não traz para ele, ele é muito generoso nesse aspecto. Ele fala da equipe, enaltece a equipe, tanto que a gente vê que muitos dessas pessoas da equipe hoje se tornaram senadores, porque ele mostra quem é. E ele, quando tem o problema, ele abraça sozinho. É um pouco assim, Cris, só uma coisa, aproveitando você, eu queria aproveitar. Ratinho está aqui online, está mandando aqui uma mensagem, fez, ministro, vocês estão falando aí muita coisa importante, mas alerte aí os jovens do perigo que seria para o Brasil a volta do PT. O que poderia acontecer com a volta do PT. E tem muito jovem que não viveu a época do PT. Jovens que nasceram de 95, 2000 para cá. E que é importante que os pais, os avós, os mais velhos possam mostrar a eles o que aconteceu nessa época. O presidente chegou a comentar isso hoje aqui nessa mas live, né? Como a mídia escondeu isso durante 3 anos e meio do governo do presidente, 3 anos e 10 meses, só mostrou coisas negativas do presidente,
Aí o Ratinho tá dizendo, fala isso, porque tem muitos jovens escutando a live, assistindo a live, e é interessante para que vocês pesquisem. Tem muita pesquisa aí que eles já compraram, né? Eles impulsionaram tudo, né? Se você coloca lá a pesquisa, coloca qualquer coisa lá no Google, eles estão colocando da forma que eles estão pagando. A campanha do PT já gastou mais de 30 milhões só com impulsionamento nas redes sociais para mudar o que você vai pesquisar, né? São mais de 140 vídeos que eles impulsionaram, compraram palavras-chave no Google, fizeram tudo que era para ser feito para esconder o passado deles. Mas os jovens sabem pesquisar, né? Eles pesquisam mais do que a gente. Então é importante deixar esse recado, porque o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, ele na campanha dele, eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais, ele prometia churrasco, que o argentino estava com vontade de comprar, voltar a comer churrasco. E os vídeos hoje na Argentina, PG, são as pessoas, hoje temos 40% da população quebrando pobre, churrasqueira. Eles quebrando todas a as churrasqueiras. Eu queria só aproveitar... 100% de inflação na Argentina. Então é importante que a gente também faça esse alerta. Você falou do jovem, me diz só um detalhe, só rapidinho. Eu queria aproveitar porque a Cris nós temos que fazer um rodízio de empresário, tá cheio de gente querendo apoiar, o que é muito legal para todos nós. Cris, antes de você sair, ele falou do jovem, eu falo da mulher. A mulher, para nós, é fundamental agora. Primeiro que são 53% dos nossos eleitores. Eu converso com mulheres. E 57% dos novos negócios foram formados por mulheres. Por mulheres. Então, você como mulher, o que você diria para as mulheres? Por que você apoia tanto o presidente Bolsonaro? O que você poderia dizer para elas entenderem que ele não é machista, que ele não é esse o jeitão dele? Para quem conhece ele pessoalmente, apesar de ele ter falado coisas do passado que nenhum de nós gostamos de ouvir, né? Vamos ser bem honestos, não foram coisas bacanas que ele tenha falado, mas ele tá tão diferente nesse sentido, e ele não é tudo aquilo que eles falam em relação... Ele tem muitas mulheres em volta dele, ele adora trabalhar com as mulheres, ministra as mulheres, ele tem grupos de mulheres que o apoiam, ele sempre foi muito gentil com essas pessoas. Então, você seria para nós, assim, a tua palavra final dessa história, qual a tua visão em relação ao presidente Jair Bolsonaro com as mulheres? Eu vejo, o que eu vi do presidente, toda vez que eu estive com ele, é muita gentileza ao tratar as pessoas. Eu acho que esse de falar uma coisa ou outra, qualquer pessoa falaria na posição que ele esteve, com a pressão que ele viveu, e a gente vê o outro lado falando muito pior, né? Muito pior. Então, acho que, na verdade, as pessoas falam quando que ele... do outro lado fala, ninguém critica. Né? Não, mas eu acho que as pessoas falam isso dele porque eles não têm outra coisa para falar. Na verdade, eu vejo isso. Vai falar o quê? Que ele é corrupto, não consegue. Vai falar que ele é mau administrador, não consegue. Que ele tem uma equipe ruim, não consegue. Vai falar que ele não tem mulheres na equipe, não consegue. Vai falar que ele não está fazendo tudo que ele prometeu que ele ia fazer. Resultado no país, não consegue. Então, e na verdade, quando eu olho uma coisa, eu olho não só a pessoa, mas eu olho também o resultado, a equipe, os projetos, o futuro, o que ele está implantando. Isso, quando a gente vê, ou qualquer pessoa que consegue entender minimamente sobre gestão, olha e vê que a gestão dele é muito competente. Então, vai falar o quê? Então, eles vão escolher alguma coisa. Ele, às vezes, fala meio tosco. Eu falei, bom, pelo menos ele fala a verdade. E é o que o Dig estava falando, as pessoas adoram. Quando você fala a verdade, é mais transparente. Então, acho que tudo isso. Eu queria só dizer o seguinte: primeiro que eu virei apresentador dessa live, que eu nem sabia que eu ia ser, me puseram nesse cargo e eu vou ter que fazer esse rodízio agora, agradecer. Meia palavra final tua antes de sair. Olha, você tocou num assunto que era exatamente o que eu ia tentar falar aqui, que é o seguinte: a maior fake news que existe é dizer que ele é machista, que ele não gosta das mulheres. É o contrário, ele adora as mulheres, ele adora. Ele adora a mulher dele, adora a filha dele, adorava a mãe dele, ele adora as mulheres. Ele pôs 2 ministras espetaculares no ministério dele. A presidente da Caixa agora, espetacular, maravilhosa, a Dani é maravilhosa, boa. Fez é. Um programa especial só voltado para as mulheres. Não sei se você sabe, mas a Casa Própria, o financiamento da Casa Amarela, quem assina é a mulher, porque a Caixa acha que é a mulher que é responsável. Então, ele gosta das mulheres, ele fala, a mulher tem uma sensibilidade que muitas vezes os homens não têm. Ele adora as mulheres. Então, esses que falam que ele não gosta das mulheres é mentira. E é complementar, né? Só para terminar, eu acho que assim, é complementar, na verdade. O skill de um e de outro, assim, as habilidades das mulheres e dos homens são complementares. Então, precisa ter um pouco dos dois lados. Né? A taxa de juros na Caixa, no Plano Casa Verde Amarela, para a mulher é mais baixa do que para o homem. Tá vendo? É verdade. Obrigado. Nigri e Cris, muito obrigado, pela presença de vocês. Vamos chamar agora o Paulo Nassar, da Cobase.
Paulo, por favor. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como vai? Tá bom? Tudo bem, irmão? Como é que vai? Opa, tudo bem? Ministro, vai ficando aqui, pelo amor de É. Deus. Precisamos de você. Ô, Paulo, Grande prazer estar aqui com todos. bem-vindo, né? Obrigado. E você, a gente consegue ter vários setores sendo representados aqui, né? Riqueza. E como é que você vê isso aí? Olha, a gente, desde o início do governo, eu sou um economista por formação e liberal, então sou grande admirador da trajetória do ministro e como economista, eu não me envolvo muito em política, mas assim, do ponto de vista da economia, desde o início do governo, principalmente desde a reforma trabalhista que o Temer fez e que o Bolsonaro honrou e manteve, ajudou demais, tá, os empreendedores, né? Então, assim, a gente viu uma desregulamentação do mercado, né? Isso ajudou demais a criação de empregos e nós, como empreendedores, eu falo aqui não só por mim, mas por diversos empreendedores, isso abriu as portas para que a gente contratasse mais. A gente deseja uma reforma, e todo o setor privado deseja, ministro, uma reforma trabalhista mais ampla e mais liberal, tá certo? Para que haja uma geração ainda maior de empregos, né? Eu acho que o Brasil deu a volta por cima nesses 4 anos, em que nós tivemos uma taxa de desemprego próxima de 15% e hoje ela está abaixo dos 9%. Perfeito. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Não, está perfeito. E, assim, mérito total, né, da presidência da República, do presidente e de seus ministros. Então, assim, nós como empreendedores gostaríamos de ter um mercado desregulamentado, né? E essa iniciativa do governo, essa iniciativa liberal de privatizar e transferir, entregar para a iniciativa privada a execução da economia, e que isso vai puxar emprego, isso vai puxar renda, porque tudo que falta nesse Brasil é mais renda. Ministro, pegando né? uma carona no que o Paulo está dizendo, ele estava falando sobre a reforma trabalhista. Bem lembrado que a gente não falou em nenhum momento sobre isso. Nós corremos sérios riscos de que, se entrar a turma do PT, eles vão mexer na reforma trabalhista, que foi tão útil e Não tão vai importante. entrar o PT, rapaz. Não, Esqueça se isso. acontecer, nós temos que falar sobre isso para mostrar às pessoas o risco que nós corremos O risco se é isso enorme. acontecer. Então, acho Ainda bem importante que o Brasil salientar acordou, isso. Né? né? Está acordando, né? Eu acho que existe o caminho da miséria e existe o caminho da prosperidade. Quando você fala numa reforma trabalhista que modernize as relações e que crie a possibilidade de criar mais empregos, reduzindo encargos. Os encargos trabalhistas são armas de destruição em massa de empregos. Por que nós achamos 40 milhões de invisíveis? São pessoas que não conseguiram emprego. Porque para você contratar um, custa 2. O salário acaba sendo baixo para quem recebe e muito para quem paga. Porque tem todos os encargos que duplicam o custo do trabalho. Então, uma reforma trabalhista é um passo correto na direção do caminho da prosperidade. Gera mais empregos e tudo isso. Da mesma forma, quando você desestatiza companhias, você está dando um passo no caminho da prosperidade. Por exemplo, a Eletrobras só conseguia investir 3 bilhões por ano. Ela precisa investir 15 só para manter a fatia de mercado. Então, se o Brasil vai crescer, precisa de energia, precisamos de mais empresas. Mais coisa em petróleo, tem 30 empregos e tudo isso. Para você numa reforma trabalhista, Rapaz, Não, esqueça se isso. acontecer, nós temos que falar sobre isso para mostrar às pessoas o